Brasil e a sua montanha-russa fiscal. Será que os seus investimentos vão sobreviver a essa viagem de louco? Segurem firme, meus amigos, porque hoje a gente vai tratar de um assunto que está dominando o mercado financeiro brasileiro desde meados de julho, agosto. Na verdade, esse é um tema que percorre aí gerações. Então, vamos embarcar nessa para saber aonde esse rio desemboca. Meu nome é Alex Larara, eu sou estrategista de investimentos e hoje eu estou aqui para falar com você sobre um assunto fundamental de ser compreendido se você quiser fazer boas decisões de investimentos no próximo ano e nesse. E hoje, no meu papel de estrategista e analista de investimentos, eu estou aqui para te ajudar a analisar as reviravoltas que têm acontecido na política econômica brasileira e que, no final das contas, por enquanto, estão muito negativas, levando a más perspectivas para o próximo ano. A verdade é que a dívida brasileira ela está subindo de uma forma astronômica. E quando a gente olha para as contas do governo, está muito difícil deles conseguirem cortar gastos e equilibrar essas contas para fazer com que a dívida diminua. Caso você ainda não tenha percebido, mas a Bolsa de Valores tem caído nos últimos tempos por causa da irresponsabilidade fiscal do governo. Pois é, você achava que comprando uma ação você estava sujeito somente à performance daquela empresa, né? Mas não é bem assim. Todas as empresas estão sujeitas ao ambiente econômico em que elas atuam. E não é diferente com as empresas que fazem parte do Ibovespa ou da nossa B3 como um todo. E com a dívida do governo aumentando, essa pressão sobre as empresas só vai aumentar. Até porque, quando o governo gasta muito dinheiro, os juros sobem. E vamos lembrar de uma coisa, não é só você que depende dos juros para investir, né? Mas as empresas, elas também dependem dos juros para tomar empréstimos. E é com os empréstimos que as empresas fazem investimentos para poder expandirem seus negócios. Quando nós falamos de fiscal, nós nos referimos a essa administração de receitas e despesas do governo. E ela é tão importante quanto a administração do dinheiro da sua casa. Porque quando você recebe o seu salário, né, a sua família recebe um salário, e você administra esse salário distribuindo ele nas diversas despesas, você consegue manter um equilíbrio para não ficar sem dinheiro até o final do mês. Agora, já imaginou se todos os meses você gastasse mais do que você ganha e no final do mês você tivesse uma dívida aumentando? O que será que aconteceria com as suas contas e com o seu endividamento? Bom, provavelmente você ia ter que tomar uma dívida enorme, pagar muitos juros e até mesmo multa, porque você não ia ter dinheiro para, como a gente fala, rolar essa dívida. Mas o que acontece? Com o governo é uma coisa um pouquinho diferente, porque o governo ele consegue emitir a própria dívida dele, ele decide os juros mais ou menos que ele vai pagar, e no final das contas ele vai conseguir equilibrar ou desequilibrar, trazendo perspectivas melhores ou piores para a economia. A Constituição Brasileira de 1988, ela trouxe diversos mecanismos sociais muito importantes para o cuidado com a população. Mas, infelizmente, ela traz uma certa rigidez com relação aos gastos do governo. E essa rigidez orçamentária, infelizmente, faz com que o governo tenha pouco espaço de manobra com as suas despesas, principalmente no ambiente onde ele está tendo que cortar gastos. Isso acontece principalmente porque a maior parte das despesas hoje está comprometida com a previdência social e demais benefícios sociais que a gente vê por aí. Imagina que as suas despesas no final do mês sejam de R$5.000. Só que desses R$5.000, você tem R$4.500 sendo gastos somente com as principais despesas da sua casa, como por exemplo, alimentação, aluguel, gás, energia elétrica, internet, telefone, roupas, coisas básicas para você viver. É mais ou menos isso que acontece com o governo. Já imaginou se você o tempo inteiro vivesse assim, sobrando ali somente R$500 dos seus 5.000, sobrando só R$500 de manobra para você conseguir alocar em entretenimento, para você investir na educação dos seus filhos, na sua própria educação, para você fazer um curso, viajar? Pois é, ia ser uma situação bem difícil, não é? E é isso que o nosso país está passando. Uma situação onde 93% das despesas do governo são obrigatórias, ou seja, o governo ele não pode cortar e ele, de forma muito difícil, ele conseguiria reduzir os gastos nesse âmbito.
Quer dizer, não tem problema você gastar 93% do seu dinheiro com aquilo que é básico e essencial para sua vida. O problema é que o que sobra não é o suficiente para você investir no seu futuro. E é somente esse espaço desses 6 a 7% das despesas do governo que ele consegue alocar no final das contas em investimentos. É por isso que quando você olha para a saúde e a educação do nosso país, você fica abismado e não acredita na baixa qualidade que tem. Já se perguntou como que o governo deveria investir o dinheiro dele para entregar um serviço de qualidade para você, cidadão? E um dos maiores culpados pelos problemas fiscais do Brasil é um elemento chamado indexação. A indexação ocorre quando você vincula as suas despesas a um determinado índice de inflação, por exemplo. E essas despesas, elas são obrigadas a serem corrigidas por esse índice. Isso que acontece principalmente com o salário mínimo e acaba pesando demais nas contas públicas. Para você ter uma noção, praticamente todos os benefícios sociais concedidos pelo governo estão atrelados ao salário mínimo, ou seja, estão indexados ao salário mínimo. E cada R$1 de aumento no salário mínimo acaba impactando em cerca de 460 milhões de reais as despesas públicas. Infelizmente, esse ciclo vicioso criado pela indexação ao salário mínimo faz com que, quando o governo quer ajudar mais a população, ele acaba elevando não somente a despesa daquele ano, como ele também compromete o orçamento dos anos seguintes. Já imaginou se você fosse pagar uma conta de energia da sua casa e o governo avisasse para você que todo ano aquela conta de energia só vai subir independente do seu consumo, porque ela precisa ser corrigida pelo mesmo valor que o salário mínimo? Você não ia achar ruim? Pois é, o governo ele pode não achar ruim, muitas vezes, quando a despesa aumenta. Só que o fato é que isso acaba prejudicando a mesma população que ele quer ajudar quando ele aumenta os benefícios que ele dá para a população. Então o que nós temos aqui é um ambiente onde as políticas sociais bem intencionadas levam dinheiro para a mão das pessoas, que no final das contas vão pegar esse dinheiro e consumir ainda mais, o que vai gerar mais pressão sobre a inflação. Nesse momento, a inflação, ela por mais que esteja mais ou menos controlada, ela está numa trajetória de ascendência. Então, quando o governo coloca mais dinheiro na mão da população, aumentando o salário mínimo e aumentando as despesas dele, ele faz com que essa despesa desancore as expectativas de inflação, ou seja, que a expectativa de inflação fique ainda mais longe da meta e, consequentemente, os juros começam a subir e o dólar também dispara. Ah, Alex, mas a gente já passou por situações parecidas com essa. No próprio governo Dilma, ela gastou demais, a inflação disparou, os juros do Banco Central teve que subir muito, mas no final das contas, nós estamos aqui. Realmente isso aconteceu. Mas infelizmente é isso que fez com que o nosso endividamento acabasse disparando. Só para você ter uma noção, na época da Dilma, ela assumiu o governo com cerca de 50%, 55% de dívida com relação ao PIB aqui no Brasil. Quando ela entregou o governo, a dívida já estava na casa dos 70%. Então subiu muito a dívida brasileira. Consequentemente, você acaba mexendo com todas as variáveis econômicas, porque a dívida brasileira mais cara faz com que o Brasil precise manter um juros mais elevado para atrair investidores para o Brasil. Então, por mais que nós achemos que a situação no início de 2024 estava tudo ok, na verdade ela não estava. Porque desde o governo Dilma, quando a dívida saiu de 50% para o patamar de 70% do PIB, o governo brasileiro começou a perder a mão. Durante o governo Bolsonaro, ele tentou conter os gastos, houve uma administração ali tentando fazer reformas, inclusive saiu até a reforma tributária na época, a reforma previdenciária na época, mas infelizmente hoje, né, no pós-pandemia, teve todo aquele gasto, né, a dívida chegou a bater quase 90% do PIB, recuou com o reajuste das contas, só que infelizmente hoje a trajetória dela também não está das melhores, de novo. E vale reforçar que quando a dívida entra numa trajetória de elevação, como a gente tem visto nos últimos tempos, potencialmente saindo agora do patamar de uns 70% do PIB para cerca de 80% e até 90% do PIB nos próximos anos, isso vai fazer com que os juros se elevem ainda mais, pressionando e prejudicando os ativos de risco aqui no Brasil. Então você, como investidor, precisa ficar muito atento a essas notícias, para saber como que elas vão impactar os seus investimentos. Quando o juro sobe, acaba sendo muito positivo para os investimentos pós-fixados, mas isso pressiona muito os ativos de risco, principalmente as ações.
E no final das contas, outros investimentos de renda fixa também acabam sofrendo, como por exemplo os títulos pré-fixados e aqueles indexados à inflação, por mais que no longo prazo eles tenham uma boa oferta de oportunidade. Agora, o seu papel não se resume a ser um bom investidor, mas também ser um bom cidadão. Por isso, é importante você entender como funciona a administração de gastos do governo. No final das contas, você é que paga o imposto. Então você que chegou até aqui, lembra de deixar seu like e se inscrever no canal, porque assim você vai aprender a analisar o cenário econômico e de investimentos de forma mais crítica e vai aprender a investir bem melhor. Até a próxima!